Muito bem, irmãos, então esse aí é o tema geral do nosso congresso, 15º Congresso da EBD 2024, a chegada do Reino de Deus. O versículo que tem norteado o nosso congresso nesse ano está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se vocês observarem em Mateus, no capítulo 4, Mateus está narrando o início do ministério de Jesus. No capítulo 3, ele fora batizado por João Batista. No início do capítulo 4, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Lá fica 40 dias e 40 noites, é vencedor nessa tentação. E aí nós temos logo em seguida, no capítulo 4, versículo 17, quando ele anuncia a plataforma da sua mensagem, o resumo da mensagem, o que ele vai fazer no seu ministério, é o que Mateus vai destacar. Então João Batista havia dito a mesma coisa, aliás. João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquele reino anunciado no Antigo Testamento, já foi falado aqui pelos preletores que me antecederam, esse reino prometido no Antigo Testamento, Jesus vem e ele diz: esse reino está próximo, esse reino na verdade chegou. Mais para frente ele vai dizer: esse reino não virá com visível aparência. Ele vai dizer também: esse reino está dentro de vós. Então, essas palavras iniciais, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o que ele está dizendo é o que vai se cumprir no decorrer do Evangelho de Mateus. Então, o que nós temos visto, a nossa proposta foi ver os 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. 5 discursos. Cada domingo nós vimos um desses discursos. Aliás, uma curiosidade, né? A gente fala o Evangelho de Mateus, mas na verdade o Evangelho é de Jesus, né? O Evangelho é de Jesus Cristo. O que nós temos, aliás, alguém já disse que nós temos um Evangelho só e 4 evangelistas, cada um falando na sua ótica, na sua percepção, cada um falando para um público específico. Temos um Evangelho só e 4 evangelistas. Na sua Bíblia está assim: o Evangelho segundo Mateus. Então é o Evangelho de Jesus Cristo segundo a percepção, a perspectiva de Mateus. Então nós vamos ver aí, eu quero, para quem não acompanhou todos, uma rápida recapitulação. Então veja aí, no dia 1º de setembro, nós falamos foi falado sobre as leis do reino, Mateus 5 a 7. O reverendo Marcos Kleber Santos Siqueira, que é pastor na Igreja Presbiteriana de Mauá, falou sobre as leis do reino. Jesus chega e falando sobre essas leis, né? Ele diz, por exemplo: ouvistes o que foi dito. Lembra disso? E Jesus responde: eu, porém, vos digo. Então, são as leis do reino. Isso foi dia 1º. No dia 8, nós falamos, o reverendo Natan falou sobre a missão do reino, Mateus 10. Esse foi o assunto que ele destacou. Depois, no dia 15, o reverendo Jair de Almeida falou sobre a natureza do reino, Mateus 13. Mateus 13, para quem não se lembra, é aquele capítulo, um longo capítulo, que fala sobre as parábolas do reino. Jesus conta 7 parábolas ali. E a ideia é falar sobre a natureza do reino, a essência desse reino, que no capítulo 4, versículo 17, ele disse que chegou para dizer, e ele vai dizer, e ele tem dito, a natureza do reino. As parábolas de Mateus 13 o reino dos céus é semelhante a, lembra disso? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é semelhante a alguém que saiu a semear. Então ele vai falando lá são 7 parábolas. A ideia é tentar ilustrar para nós qual é a natureza desse reino. Depois, domingo passado, o reverendo Nelson Taibo
falou sobre Mateus 18, os relacionamentos do reino. Como é que os súditos se relacionam? Como é que eles agem? Como é que eles se relacionam entre si? Mateus 18, por exemplo, de 15 a 20, aquele trecho que ele destacou aqui, né? Ele falou no versículo 15, diz assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, você vai até ele lá e conversa com ele, e se você conseguir, você ganhou o seu irmão. Não é necessário, e o primeiro passo não é levar para o conselho. Na verdade, levar para o conselho, um caso é a terceira ou a quarta tentativa. Então, Mateus 18 vai falar sobre os relacionamentos do reino que ele destacou. Os irmãos devem estar lembrados, né? Semana passada ele falou que nós somos como que crianças. Crianças. Depois sai a palavra crianças e entra a palavra pequeninos, que é a mesma coisa. Na verdade, somos adultos crianças. Adultos que não sabem se relacionar. Adultos, às vezes a gente até brinca, né? Crianças birrentas. Não tem criança birrenta? Criança birrenta. Ou crianças birrentas. São os relacionamentos do reino. Eu sempre falo o seguinte, se você se aproximar de alguém, de uma pessoa, você logo, logo vai descobri-la quem ela é. Se aproximou, as rusgas aparecem. Relacionamento de bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não fica sabendo, mas se você se aproximar, se você começar a conviver, essas coisas vão ficar evidentes. Muito bem, chegamos então, dia 29, hoje, o palestrante interestadual, agora eu falei certo, porque depois o pastor vai usar aqui, vai usar contra mim. Aliás, o pastor Nelson falou que ele é o meu, vou contar, pastor. O pastor Nelson falou que ele é o meu maior defensor na igreja. Vocês acreditam nisso? Acreditam, né? Ele falou que é o meu maior defensor, apesar de eu não acreditar. Vamos lá, vamos lá, tudo bem. Então, hoje, nós vamos falar sobre a vinda do reino, Mateus 24 e 25. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Mateus, capítulo 24 e 25, a vinda do reino. O título aí, nesses dois capítulos, como os irmãos estão vendo, Mateus 24 e 25, fala sobre o sermão escatológico de Jesus. Ele, depois de ter ensinado todas essas coisas, no seu quinto discurso, agora ele vai falar, em linhas gerais, ele vai falar sobre o futuro. Se nós pudéssemos resumir aqui esses dois capítulos numa palavra, a palavra é futuro. O que é que vai acontecer no futuro? Ele vai dar pistas, ele vai dar sinais, evidências claras, outras não tão claras assim, do que vai acontecer no futuro. Então, em linhas gerais, Mateus capítulos 24 e 25 é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Esse texto é contado 3 vezes. Marcos capítulo 13, ele fala sobre isso. Lucas 21 também nós temos lá, cada um falando na sua percepção, a questão do futuro. Na teologia a gente chama isso de escatologia. Escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas, os últimos eventos, aquilo que está para acontecer, que está diante de nós. Então vamos lá. Esboço de Mateus 24. Então eu vou dar um apanhado geral antes de nós entrarmos propriamente dito. Esboço de Mateus 24. O capítulo está dividido em 6 partes. Primeira, a afirmação de Jesus, versículos 1 e 2. Segunda, os sinais da vinda de Jesus, versículos 13 a 14. Terceira, a grande tribulação, versículos 15 a 28. Quarta, a vinda de Jesus, Mateus 29 a 31. Quinta, a necessidade de vigilância, versículos 32 a 44. E sexta, a necessidade de prudência, versículos 45 a 51. Então, em linhas gerais, esse é o assunto de Mateus. Ele faz uma afirmação que vai desenrolar os 2 capítulos, depois sinais, tribulação, vinda, vigilância, prudência.
Esboço de Mateus 25. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a necessidade de prudência, versículos 1 a 13. Segunda, a necessidade do trabalho, versículos 14 a 30. E terceira, o julgamento final, versículos 31 a 46. Então, em linhas gerais, é o que nós temos aí nesses 2 capítulos. Opa! Qual é o meu objetivo nessa manhã com os irmãos? O objetivo é destacar algumas partes e mostrar uma visão geral das outras. Não tem como nós falarmos desses 2 capítulos aqui, é impossível, até às 11h30, porque 11h35 o coral vai chegar aqui para o ensaio, né? A Raquel já vem com os coralistas e tal, 11h35, brincadeira, viu, Raquel? 11h30, né? Já está aqui, né? Vamos lá, então, carinhosamente pede para o pastor se retirar e nós vamos para brincadeira. Então, é muita coisa para nós falarmos aqui. Então, qual é a minha ideia? Destacar algumas partes, detalhar mais algumas partes, e em outras a gente vai ter que fazer um voo panorâmico, porque não vai dar para expor esses 2 capítulos de forma esmiuçada e detalhada. Tem muita coisa. Nós nem iríamos, já ficaríamos para o culto direto, e não é o nosso objetivo. Então, vamos destacar umas partes e mostrar uma visão panorâmica das outras. Vamos lá. Então, a primeira parte aí do capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Tudo se desenrola por causa desses 2 versículos. Jesus vai fazer uma afirmação que vai deixar os discípulos muito preocupados. E no mínimo curiosos. No mínimo. Veja só, Mateus 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos chegam para Jesus, como se pegasse na mão de Jesus e começa a mostrar o templo construído por Salomão. E os discípulos estavam impressionados com aquela obra magnífica, bonita, extraordinária. Eles olham, mostram para Jesus: está vendo, mestre, que pedras, que construções, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Querendo impressionar Jesus pela obra magnífica que foi construída, o templo de Salomão, aquele de Israel, não é o do Braz, ok? Aquele lá de Israel. Esse templo, irmãos, tem uma longa história. Esse templo, ele tem, quase que, fazendo as contas, quase que 1000 anos. 1000 anos. Eles chamam Jesus para ver o templo e Jesus faz uma afirmação que deixa eles preocupados, com medo e, no mínimo, curiosos. Sabe quando alguém te fala alguma coisa que você não entende? O que você faz? Ou você chama a pessoa no particular, porque, seguindo o meu princípio, né, na dúvida, pergunta. Se você não entende alguma coisa, não tem outra saída, você tem que perguntar. E eles ficaram com aquilo na cabeça. Jesus disse: bom, vocês estão vendo essas que pedras, que construções? Muito bem, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Talvez eles falam entre si e começam a dizer: poxa vida, o templo vai ser derrubado? O templo vai ser destruído de novo? E eles tinham uma percepção de que se o templo vai cair, o mundo vai acabar. A percepção, a mentalidade judaica é que o templo está muito ligado à religiosidade judaica. Por exemplo, lá em Jeremias, no capítulo 7, eles falam assim: templo do Senhor, 3 vezes, templo do Senhor. Chegou uma época que o templo se tornou uma espécie de amuleto para eles. Deveria ser o contrário: Senhor do templo, e não templo do Senhor. Está errado. Uma pequena frase com um conteúdo muito profundo. E aí a ideia deles é a seguinte: enquanto esse templo estiver de pé, nós não corremos risco.
a nação estará segura. Isso está lá em Jeremias no capítulo 7. E aí Deus levanta Jeremias para dizer assim, ó, eles confiam no templo, quando na verdade deveriam confiar no Senhor do templo. É diferente, totalmente diferente. Deixa eu fazer uma visão panorâmica desse templo aqui. O templo de Salomão foi construído, foi inaugurado no ano 959 a.C. Salomão assume o reinado depois da morte do pai, e em 959 ele constrói o templo. Esse templo permanece alguns séculos de pé, e ele foi destruído totalmente no ano 586 antes de Cristo, por Nabucodonosor. Quando Jeremias conta lá em Lamentações, primeiro versículo de Lamentações é: como chora a cidade outrora populosa. 586, Nabucodonosor destrói o templo. Depois o povo vai para o cativeiro babilônico, eles voltam, e por volta do ano 512 antes de Cristo, esse templo é reconstruído, sob a liderança de Zorobabel. Depois o tempo vai passando, as coisas vão envelhecendo, e um século antes de Jesus nascer, Herodes restaurou esse templo. Então a ideia é, Salomão construiu, 959, Nabucodonosor destruiu, 586, Zorobabel reconstruiu, 512, e cerca de 100 anos antes de Cristo, Herodes restaura o templo. O templo que Zorobabel reedifica é restaurado por Herodes, para agradar os judeus. E ficou uma obra extraordinária, e os discípulos não têm dúvida nenhuma, com uma construção quase milenar. Eles chegam para Jesus e dizem: que pedras, que construções, que coisa maravilhosa. E Jesus diz: pois é, essa obra quase milenar não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E eles foram para casa com aquilo na cabeça. Precisamos perguntar para Jesus quando é que isso vai acontecer, e o mundo vai acabar, porque vai acabar. E esse templo, ele foi destruído de novo em 70, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito Vespasiano, que depois se tornaria imperador romano. No ano 66 depois de Cristo, começa uma revolta entre os judeus lá, eles se rebelam. 66, eles vão se rebelando. Essa revolta durou 4 anos, até que no ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, destrói o templo. E Jesus diz: vocês estão vendo essas pedras aqui? Esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A geração de Jesus viu o templo 40 anos depois que Jesus falou. Essas pedras foram derribadas. Em 66 começa a revolta, e em 70 Tito Vespasiano vem e destrói o templo. Só ficou o Muro das Lamentações, que tem até hoje, o ano de 2024. Tito Vespasiano mata cerca de 1 milhão de judeus. E aí acontece a diáspora dos judeus. Quando Israel se espalha, vai para o mundo, até que veio se tornar nação novamente apenas em 14 de maio de 1948. Com um voto de um brasileiro na ONU, ela se torna uma nação. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 1000 depois de Cristo, a terra estava abandonada, e um árabe, um muçulmano, Omar, ele constrói a mesquita de Omar, no ano 1000, aquela da cúpula dourada. Os israelitas têm um projeto de reconstruir o templo. Só tem um problema: tem que pedir licença aos árabes, destruir aquele templo, aquela mesquita, lá em Jerusalém. Os árabes entendem que Maomé esteve ali, Maomé que nasce em 570 e falece em 632, só tem que pedir licença, destruir a mesquita e construir. Mas o resultado disso vai ser uma guerra. Eles estão fazendo guerra por muito menos, né? Tem Israel, Hamas, agora Israel, Hezbollah, e tem outras coisas assim. Então, esse aqui é o início do problema. Os discípulos vão fazer 2 perguntas para Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Quando que o templo será destruído? E quando que o mundo vai acabar? Então, o que Jesus vai responder até o final do capítulo 25, ele vai responder 2 perguntas. Eu sempre falo, cuidado ao fazer uma pergunta. É perigoso perguntar. Quando é que o templo vai ser destruído?
E quando é que o mundo vai acabar? Vamos ver então. Então, seguindo o texto aí, esse trecho é mais conhecido, Mateus 24, de 3 a 14, nós temos aí os sinais da vinda ou da volta de Jesus. Veja aí o que diz o texto, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Então, veja, tem coisas que a gente faz em particular, porque eles não queriam, era algo pessoal. Tem coisas que nós fazemos em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisa? Que o templo será derrubado. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Muito bem, vamos analisar aí esses sinais ainda que brevemente. Nós encontramos no texto 8 sinais que antecederão a vinda de Jesus. Primeiro, falsos cristos, versículo 5. Veja só, no versículo 3 eles perguntam quando é que vai acontecer isso e quando é que vai acabar o mundo. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos cristos. Esse é o primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus. Gente que aparece dizendo, eu sou Jesus, eu sou o Cristo. Há algum tempo atrás apareceu um na Colômbia, dizendo que era Cristo. Aqui no Brasil nós temos um também, vocês vão lembrar, né? Lá no Paraná, ele não tem discípulos, na verdade, ele tem discípulas. As discípulas ficam com um abanador, né? Fica assim. É o tal do Henri Cristo. Henri Cristo, uma figura. É claro que o máximo, a maior utilidade dele talvez seja para fazer uma figurinha, né? Tem a figurinha dele assim, ó Pai. Claro que aquilo é uma aberração, mas quando a caricatura é muito distante da realidade, isso não nos confunde. Mas lá em Apocalipse fala de coisas que enganam pessoas, falsos cristos. Aliás, esse Henri Cristo lá do Paraná, ele pega um título do Cristo verdadeiro. Henri. Colocaram na cruz lá, Henri. Henri é uma sigla latina, que significa Jesus Nazarenus Rex Iudaias. Henri. É um título do Cristo verdadeiro. Jesus vai dizer, vai aparecer falsos cristos. Cuidado. Ele diz também no versículo 23, olha só. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditareis. Veja só, Jesus repete, versículo 24a, porque surgirão falsos cristos. Esse é o primeiro sinal. Lembra que Jesus está respondendo 2 perguntas. Quando é que o templo vai ser derrubado? Aqui nós estamos por volta do ano 30, 30 mais 40, 70. No ano 70 o templo vai ser derribado e não vai ficar pedra sobre pedra. Na verdade, aquela geração viu. Via de regra, uma geração dura 40 anos. Pouco mais. Vocês se lembram, por exemplo, o povo lá no deserto? Eles peregrinaram 40 anos lá e não entraram na terra prometida. Segundo sinal, guerras e rumores de guerra. Veja aí versículos 6 e 7a. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede,
Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, guerras e rumores de guerras. Irmãos, o nosso mundo é feito de guerras, não é verdade? A minha sensação é que se você ligar a TV, tem sempre uma guerra em ênfase, sendo destacada. Guerras. Nós vivemos, o século passado, o século XX, nós vivemos 2 sangrentas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e termina em 1918. Vitimou 30 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, que revelou ao mundo Adolf Hitler, começa em 1939 e termina em 1945. 6 anos de guerra, vitimou 60 milhões de pessoas, dentre elas 6 milhões de judeus no seu regime nazista. Adolf Hitler. A guerra foi tão séria que teve que parar. Em 2 ocasiões não teve Copa do Mundo, por exemplo. Teve a Copa do Mundo de 1938, que a Itália ganhou, foi campeã, bicampeã, aliás, ganhou em 34, ganhou em 38. Benito Mussolini, ditador, estava na final da Copa de 38. E ele reuniu os atletas italianos e disse: se vocês não ganharem, vocês vão tudo para o paredão. Adivinha, final, resultado do jogo, Itália campeã. Benito Mussolini. 38. Em 39, Hitler. 1942 era para ter a Copa do Mundo. Não teve. Estava na guerra. 1946 já tinha acabado a guerra, mas ainda estava os destroços. Não teve guerra também, Copa em 1946. Só teve em 1950, aqui no Brasil. O Maracanã foi construído para isso. Até que perdemos a Copa. 16 de julho de 1950. Uruguai 2, Brasil 1. O empate era do Brasil. Gígia fez o gol da vitória. Calando mais de 202 mil pessoas no estádio do Maracanã, construído para aquele evento. Em 2014, tivemos mais perto de nós, perdemos também. Como não lembrar do 7-1 lá, né? Como não lembrar? Foi lá no Mineirão, dia 8 de julho de 2014. Pode dar um Google aí, viu? Não, brincadeira. Muito bem. Guerras e rumores de guerras. Aliás, falar em Copa do Mundo, em 2006, dia 9 de julho de 2006, foi a final da Copa. Itália e França. Estava tendo guerra. No dia da final da Copa. A Itália ganhou da França nos pênaltis. Zidane foi expulso, aquela cabeçada lá, 9 de julho de 2006. Estava tendo guerra. Copa do Mundo de um lado, o outro noticiário era guerra. Respeitaram nem a Copa do Mundo. Guerras e rumores de guerras, disse Jesus. 3. Fomes. Versículo 7b. E haverá fomes. Veja que está no plural aí, né? É colocado no plural. Não é no singular, é mais de uma fome. Fomes. Sem querer entrar muito no mérito, mas recentemente nós tivemos, talvez uma década atrás, alguma coisa assim, tinha um programa do governo que o nome do programa era Fome Zero, lembra disso? A ideia de erradicar a fome. O povo continua com fome. A fome não foi erradicada. Nós temos um continente, o continente africano, que sofre com isso. A África, fomes, má distribuição de renda, pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, fomes. Gente que uma vez eu vi uma foto de uma criança na África deitada, tinha uma poça de água e ele fazendo assim para beber água. Enlamaçada. Nem água potável, nem água mineral tinha. Fomes. Fome continua. Número 4, terremotos. Versículos 7b e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Terremotos. De vez em quando a gente pega um noticiário aí na TV falando sobre terremotos. O que acontece? Uns em escala maior, outros em escala menor. Como esquecer, por exemplo, da tsunami
que aconteceu no início dos anos 2000, 26 de dezembro de 2004, quando aquele tsunami varre e mata mais de 300 mil pessoas na Indonésia. A gente tinha passado o Natal, 26 de dezembro de 2004, vai fazer 20 anos agora. Como esquecer também de 11 de março de 2011, a tsunami no Japão, casas e carros boiando, lembra disso? Talvez a data você não lembra, mas as casas boiando você lembra. Terremotos. Estudiosos dizem que neste século, o século XX é o maior século dos terremotos. Teve mais terremotos no século XX do que em todos os outros 19 séculos anteriores. São os sinais se intensificando. Tem mais. Quinto, perseguição. Veja aí versículos 9 e 10. Então serei atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Perseguição. Bom, aqui a gente nem precisa falar muito, né? Todo domingo nós temos um momento missionário aqui e a gente vê a perseguição. Aliás, nós temos um grande privilégio, né? Liberdade religiosa. Liberdade de culto. Podemos estar aqui, ninguém nos atrapalha aqui. Escola dominical, culto, na semana. E a gente deveria valorizar muito isso. Enquanto cristãos, irmãos nossos espalhados pelo mundo precisam se esconder, se reunir escondidos. Perseguição, a gente vê isso o tempo todo. 6, falsos profetas. Versículo de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, Jesus amado. Parece que tem mais falso do que verdadeiro. É a minha impressão. E veja, diz o ditado popular que nem tudo que reluz é ouro. Não é porque está abrindo a Bíblia que está certo. Então é preciso que nós fiquemos atentos em relação aos falsos profetas, porque eles só têm um alvo. Aliás, 2 alvos. Primeiro, enganar as pessoas. Segundo, encher o bolso de dinheiro. Falsos profetas. Gente que se levanta em nome de Jesus. Jesus disse lá em Mateus 7, né? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É preciso que nós tenhamos uma certa, tem um dom para isso, né? Um dom de discernimento de espírito, para que nós saibamos o que é falso, o que é verdadeiro. Cuidado com a teologia da prosperidade, cuidado com a teologia coaching, chama você de bonito, de lindo, coloca teu ego lá em cima, mas você não suporta. Esses que estão com o ego inflados não suportam isso aqui. Não suportam Mateus 24 e 25. Certeza. 7. Esfriamento do amor. Versículos 7 e 8. Aliás, 12 e 13. Obrigado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, quanto é quase todos? Hã? Quase todos, né? Em termos percentuais, o que vocês diriam? 90 aí? 99, caramba. Eu ia falar, vai, deixa eu ser um pouquinho mais otimista, vai. 95, tá bom? 95, 97, tá. Imaginem um mundo em que 95% das pessoas não têm amor. E lá em Lucas, no capítulo 21, se eu não me engano, Jesus vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Pensa comigo. Viver no mundo que não tem amor e viver no mundo que não tem fé vai ser um caos. Aliás, irmãos, esse mundo só não é pior por causa da igreja. Com todos os defeitos que a igreja tem, com todas as dificuldades, com todas as manchas, as mazelas, os pecados, isso aqui só não está pior por causa da igreja. Jesus falou claramente: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Tira a igreja, tira a luz, o que vai sobrar? Trevas. É assim. Um mundo sem amor.
Eu vi uma vez, você deve ter visto também, teve um acidente na rua, não lembro exatamente a reportagem, e tinha uma pessoa passando, tinha uma pessoa dentro do caminhão assim, alguém passou, acho que um homem passou, ele tirou a foto, foi tirar a foto do acidente, mas ele não socorreu a pessoa, porque primeiro tem que tirar a foto. Tira a foto, faz a selfie, posta nas redes sociais e vê o que acontece e quantas curtidas você vai ter. E a pessoa continuava lá na boleia do caminhão. O que é mais importante? Minha selfie, claro. Hashtag eu. Aí, isso era um homem, depois passou uma mulher. É que eu não lembro eu peguei a reportagem por cima. Passou uma mulher, subiu nos escombros, atirou a pessoa lá e a mulher não tirou foto. São princípios, são sinais. Vamos supor, 95% das pessoas não têm amor. Tem gente, você almoça vendo o Datena, ou a janta, alguma coisa assim, né? Tem que ter muita coragem, né? Eu não tenho. Amor e fé. Veja, Paulo fala em 1 aos Coríntios, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Bom, se o maior é o amor, mas não tem amor, a gente faz o quê? Pede misericórdia. Pede misericórdia. 8. A pregação do Evangelho. Versículo 14, é o último sinal. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí você diz, então o mundo nunca vai acabar, pastor. Porque se a ideia é pregar o Evangelho para todo mundo, nunca vai acabar o mundo, né? Porque você prega o Evangelho e nasce gente, e morre gente, nasce gente e morre gente, então não vai acabar nunca. Fica tranquilo aí que não vai acabar. Não é isso que o texto está dizendo. A ideia é, na nossa perspectiva reformada, calvinista, é que quando o último eleito ouvir o Evangelho, então virá o fim. Não é que, de fato, é assim mesmo, nasce e morre, mas não é nessa perspectiva. A ideia, o Evangelho está sendo pregado, proclamado, vai até as tribos distantes. Quando o último eleito ouvir, então virá o fim. Significa que se Jesus não voltou ainda, o Evangelho não alcançou o seu objetivo final. Muito bem, esses são os sinais. Eu queria destacar esse com mais vagar. As outras partes a gente vai ter que correr. Muito bem, a terceira parte. Jesus vai falar da grande tribulação. Versículos 15 a 28. A grande tribulação é uma grande discussão. Por exemplo, a grande questão no evangelicalismo brasileiro é: a igreja vai passar ou não pela grande tribulação? Sim ou não? E isso tem, não sei qual é o número dos evangélicos hoje, divide a opinião evangélica brasileira. Tem gente que diz não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é chamado de pré-tribulacionismo. Tem gente que diz assim, não, a igreja vai passar até a metade da tribulação. Isso é chamado de mesotribulacionista. E tem gente que diz que vai dizer, não, a igreja vai passar por toda a grande tribulação, até o último minuto. Isso é chamado de pós-tribulacionismo. Então tem o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. A igreja passa ou não passa? Vai embora na metade? Não? Vamos à votação aqui. Quem acha que passa, vai ficar até o fim, levanta a mão. Quem acha que passa até a metade? Até a metade, ó, tem voto para a metade aí, viu? Quem acha que quando as coisas, o bicho pegar aqui, a gente, quem acha que não fica? Antes da grande tribulação. Quem não acha nada? Porque tem pessoas aí que não votaram, viu? O entendimento da nossa igreja, para resumir isso aqui, eu estou fazendo assim porque não vai dar para a gente ler tudo. O entendimento da nossa igreja é que a igreja passará por toda a grande tribulação.
não somos pré-tribulacionistas, não somos mesotribulacionistas e somos pós-tribulacionistas. Agora, a maioria, cerca de 80% da igreja evangélica é pré-tribulacionista. Por quê? Claro, porque convém. Quem é que quer passar por tribulação? Quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar vida ruim? Então, assim, é mais cômodo dizer não. Quando as coisas apertarem, Jesus vem, tira a igreja. Na verdade, a tribulação é para os ímpios. Fica apanhando aqui, tá? Os ímpios e os judeus que não se converteram. Essa é a opinião da maioria evangélica brasileira. Não acreditamos assim. Irmãos, a história da igreja, desde Caim morreu pelo seu irmão. A história da igreja, do início ao fim, é a história de tribulação. Toda a igreja passa por tribulação, os missionários morrem em tribulação. Por que Jesus vai poupar só a última geração? Porque eles são mais bonitinhos? Porque eles são melhores do que a gente? Bom, pode ser mais cômodo, mas é difícil provar isso nas Escrituras. Jesus vai mostrar, Jesus era pós-tribulacionista. Daqui a pouco eu explico para vocês. Veja aí, versículo 15, a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Veja, Jesus fala de algo difícil aqui, né? Um personagem chamado de abominável da desolação. Quem seria essa pessoa? Na verdade, na teologia, na escatologia, a gente chama esse trecho aqui, ele tem profecia com um triplo cumprimento. Daniel havia falado lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, que no futuro Deus ia mandar alguém para castigar Israel. Esse abominável da desolação é uma profecia com triplo cumprimento. Esse abominável da desolação, a primeira pessoa que recebe esse título foi Antíoco IV Epifânio. Por volta do ano 167 a.C., ele invade a cidade de Jerusalém, entra no templo e sacrifica um porco, um suíno, e joga as fezes no altar. Ele vem, ele é mau, ele é cruel, ele cunhou uma moeda para si, na frente tinha a foto dele, e atrás tinha uma frase mais ou menos assim, dizendo que ele era Senhor e Deus. Não, ele é um mortal. Antíoco IV Epifânio perseguiu crudelissimamente a igreja veterotestamentária. Ele entra no templo, sacrifica um porco, acontece uma revolta. Os israelitas não podiam nem comer porco, quanto mais... Não é porco que leva no altar, é uma ovelha. E não, vou levar um porco. E espalha as fezes lá no altar. Imagina a confusão que isso não deu. Jesus disse assim, olha, Daniel disse, e o que o Daniel disse aconteceu, porque na época de Jesus, Antíoco já tinha vivido. Antíoco IV Epifânio faz essa profanação. É o primeiro cumprimento. O segundo cumprimento, esse abominável da desolação, será encarnado na pessoa de Tito Vespasiano, que no ano 70, como eu falei para vocês, no ano 70 ele viria e destruiria o templo. Então, são três pessoas, o abominável da desolação são três pessoas. Antíoco IV Epifânio, 167 a.C., Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo, quando ele destrói o templo. E uma terceira, já se cumpriu também, mas esse abominável tem um terceiro cumprimento, ele ainda não veio, ele virá. Esse abominável da desolação é o anticristo. O anticristo escatológico, futuro, que ainda não surgiu. E quando ele surgir, ele vai trazer a grande tribulação. Então Jesus diz, olha, veja, são três partes, já aconteceram duas. Vocês acham que não vai acontecer a terceira? Já veio Antíoco Epifânio, 167 a.C. Já veio Tito Vespasiano, 70 depois de Cristo. Só está faltando o anticristo. A Bíblia usa vários nomes para eles. Ele é chamado de anticristo. Daniel chama de pequeno chifre. É João, lá nas cartas dele, quem vai chamar esse personagem de anticristo. Jesus o chama de abominável da desolação.
Paulo, lá em 2 aos Tessalonicenses 2, chamam de o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição, é a mesma pessoa que virá, e quando ele vier, ele vai trazer uma perseguição crudelíssima na igreja. É uma profecia com triplo cumprimento. Jesus diz, cuidado, Daniel falou do abominável da desolação, ele já veio antes de mim, ele virá depois de mim, e virá depois de vocês. Versículo 15, aí já vimos, né? 18, aí Jesus diz, ai das grávidas, é o 18? 19, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus está falando do segundo cumprimento, ele está falando do templo de Jerusalém, por volta do ano 70. Ai das que estiverem grávidas, por quê? Porque não vai conseguir correr. Quando a perseguição chegar, quando Tito Vespasiano chegar com as legiões romanas lá, as grávidas não vão conseguir correr. Será destruído. Ai das que estiverem grávidas. Quem estiver no campo, não desça para pegar seus pertences, porque não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Tem mais, agora ele fala uma coisa estranha. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado. Por que ele fala do inverno, né? Porque não é bom, claro, né? Não, brincadeira, não é isso. Não é bom mesmo, mas não é isso. Quando ele fala do inverno, é fugir no inverno, dependendo do lugar, né? Neve, muita neve, essas coisas, vai trazer dificuldade para a fuga. Orem para que não seja no inverno. E aqui Jesus está falando do segundo cumprimento. Ele está no ano 30, mas ele está apontando para o ano 70. Orem para que não aconteça no inverno, porque vai dificultar a fuga de vocês no inverno, correndo com neve, essas coisas e tal. Agora no sábado, o que tem a ver o sábado? Orem para que esse dia de Tito Vespasiano não aconteça no sábado. Sabe por quê? Porque os judeus, os fariseus daquela época, criaram uma regra que não foi criada por Moisés. Lembra da jornada de um sábado? Se acontecer alguma coisa, no sábado só pode correr 1 quilômetro, certo? Se você quiser correr, só 1 quilômetro, não, brincadeira, só pode correr 1 quilômetro. Aí o inimigo vem atrás de você, você começa a fugir, correr do inimigo. E com um relógio, aquele relógio mais moderno, contando, quando chegar em 999 metros, para. Mas por quê? Oh, peraí, seu soldado, só um pouquinho. Eu tenho direito mais 1 metro. É a jornada de um sábado, só pode correr 1 quilômetro. Na hora da fuga, quem é que vai contar a quilometragem? Percebe? Então Jesus diz assim, orem para que isso não aconteça no sábado, porque a regra que vocês criaram mata vocês mesmos. Estamos fugindo aqui e tal, nós corremos, quem sabe o soldado no seu cavalo não desista de nós e tal, e seu soldado chegamos até 1 quilômetro, 1.001 metros, pode me matar, porque eu não posso quebrar a lei. Orem para que essas coisas não aconteçam no sábado, por causa da regra, por causa do sábado, só pode andar 1 quilômetro. Joel. Deixa eu só passar um microfone, Joel, porque aí quem está em casa, alguém passa para ele, por favor. E a sua voz vai para o mundo também, né? Certo? Joel vai correr 1,5 km agora. A tradição diz que os cristãos foram poupados dessa grande perseguição de Tito por conta de algumas profecias que os alertaram e eles conseguiram fugir para a Transjordânia, para um local distante ali, então eles foram poupados. Isso é correto a gente afirmar? Que houve essa fuga dos cristãos anterior à fuga diáspora dos judeus? Olha, na verdade, eu nunca ouvi falar essa teoria aí, né, da fuga, mas é possível que sim, porque a revolta, Joel, ela começa 4 anos antes. Começa no ano 66, se eu tivesse, certamente eles devem ter se lembrado do que Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, lembra? Está chegando.
está se aproximando, vamos correr, vamos fugir, mas a gente não tem, pelo menos eu desconheço informações nesse sentido, mas eu acredito que teve gente que fugiu sim, nessa fuga em relação a Tito, que depois seria o imperador romano. Ele é general, o pai dele é o general, o imperador, mas ele será depois. Mas eu pelo menos eu desconheço. Muito bem, 22. O 22 diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa ideia de dias abreviados é o que criou a teoria do mesotribulacionismo. Então, dias abreviados seria assim, a gente fica no início, mas a coisa fica feia no meio e a gente, certo? Então, aqui é o versículo talvez mais forte para o mesotribulacionismo. A gente começa, mas aí Jesus abrevia. Mas abreviar não é tirar. Uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa. Importante? O Evaldo está me chamando de filósofo aqui. Muito bem, vamos lá. Quarta coisa, a vinda de Jesus. Versículos 29 a 31. Esse aqui vale a pena a gente ler. Jesus vai dizer, olha, ele está falando do abominável da desolação. E aí ele deixa sinais claros de que a igreja passa pela grande tribulação. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Veja, então, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, Jesus dá um indício, o versículo 29. Depois, em seguida, também é entendido como depois, não é? Em seguida, também pode ser entendido como depois da tribulação daqueles dias. Então, ele fala de coisas que não aconteceram, o sol se escurecendo, a lua que não dá mais a claridade, as estrelas caindo do firmamento. No versículo 30, ele aparece, toca-se a sétima trombeta, ele aparece. Então, vocês vão ver nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os quatro ventos aqui são os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Aonde estiver eleito, ele vem, os anjos vêm, aliás, Jesus não vem sozinho, ele não vai voltar sozinho, ele vai voltar com os seus anjos. E um detalhe interessante que eu descobri, já tem um tempinho, Jesus vem, ele não vem sozinho, ele vem com os anjos e ele vem com a igreja. Aquelas pessoas que morreram, que estão na glória, também vêm. Ontem faleceram, esses dias aí, 2 pessoas, né? O Gustavo, lá da IP Ebenezer, e o presbítero Paulo, lá em São Paulo, da igreja de Carvalho, meu padrinho de casamento. Por ocasião da vinda de Jesus, eles vêm também. Jesus vem com os anjos, que toca a trombeta, e vem com a igreja. Mas a igreja vai vir para quê? Quem está lá no céu, na glória, também vem para que suas almas vivas peguem seus corpos, corpo e alma se unem e eles serão transformados, terão um corpo semelhante ao de Jesus e viverão para sempre e sempre e sempre e sempre. Os anjos, depois de tocarem a trombeta, eles vão reunir. Tem salvo no leste, no oeste, no norte, no sul. Tem salvo lá no Ceará. Pronto, falei. Agora eu falei. Tem salvo. O anjo passou lá e tal, não esquece não lá. Opa, peraí. Esquece de passar em Fortaleza lá e nas cidades menores, né? Certo? Esquece do pregador interestadual. Não esquece. Então aqui você tem a vinda de Jesus. Depois,
Agora eu queria só mostrar em linhas gerais e pedir um exercício para vocês, que vocês leiam com calma em casa esses 2 capítulos, porque na verdade o cerne Jesus está respondendo 2 perguntas, e aí você pode ler com calma como é que ele esmiuça e ele responde cada uma dessas 2 perguntas. Agora o que a gente vai mostrar é o seguinte: o que a gente faz enquanto isso não acontece? Enquanto Jesus não volta, o que a gente faz? Disse a dona Araci. Vocês não vão confundir o nome da Araci, hein? Dona Araci, prega o evangelho. Muito bem, essa é uma das coisas. Então, só para os irmãos entenderem, enquanto nada disso acontece, Jesus vai dizer, então eu vou falar para vocês o que faz. Então eu vou ter que correr por causa do horário aí. Vamos lá. Antes dessas coisas acontecerem, vocês vigiem. Uma das coisas que a igreja precisa ter, enquanto tudo isso não acontece, o sol escurecendo, a lua que não dá claridade, as estrelas caindo do firmamento, enquanto você não escuta a trombeta dos anjos, o que a gente faz? Vigia. Vigilância. E aí ele conta a parábola da figueira. É o que ele vai contar aí nos versículos 32 a 44. Deixa eu só ler esse trechinho aqui que eu destaquei. Veja aí, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Perceberam? Versículo 34. O que eu estou dizendo, eu não vou ver mais. Porque ele foi embora, certo? Vocês vão ver. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Uma geração dura 40 anos aproximadamente. 30 mais 40, 70. Sem que tudo isto aconteça. Isso o quê? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Depois ele usa o exemplo de Noé. Lembra de Noé? Nos dias de Noé casavam e davam em casamento, e todo mundo despreocupado, e um homem construindo um barco, e dizendo que vai chover, e que vai destruir tudo, e todo mundo estava desatento, até que Noé entrou na arca. A ideia de Jesus é, o que aconteceu com Noé, vai acontecer também no futuro, em proporção universal. Então, o que é que a gente faz, antes que essas coisas aconteçam? Vigilância. Vigilância. Depois, número 6, antes dessas coisas acontecerem, nós precisamos ter prudência. Prudência. E aí ele conta a parábola do bom servo e do mau. Muito bem, corramos mais um pouco. Mateus 25. O que é que a gente faz enquanto essas coisas não acontecem? E aí nós temos o esboço de Mateus 25. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a necessidade de prudência. Segundo, a necessidade de trabalho. Terceira, o juízo final, o julgamento final. Então observem que Jesus começa falando do templo de Jerusalém, e ele vai falando e falando e falando, e ele vai até o fim do mundo. Mateus 24 e 25, o capítulo 25 termina falando do fim do mundo, baseado em 2 perguntas: quando é que o templo será destruído? E quando é que o mundo vai acabar? E como é que vai acabar? Aliás, o mundo não vai mais acabar com água, viu, gente? Tudo bem? O mundo não vai acabar com água. Deus falou no Antigo Testamento, colocou o arco-íris, não vai acabar com água, agora vai ser com fogo, viu, gente? Talvez não tenha consolado vocês aí, né? Não. Mas está na Bíblia. Pedro diz, em uma de suas cartas, Pedro fala de um incêndio cósmico, mundial. Os céus incendiados se desfarão.
Não mais água por conta do arco-íris, mas agora com fogo, para trazer juízo para aqueles que blasfemaram e que rejeitaram o nome de Jesus. Vamos ver aí rapidinho, para a gente fechar. O que a gente faz antes que todas essas coisas aconteçam? E aí veja a importância da prudência, né? Ele termina o capítulo 24 falando de prudência e começa o capítulo 25 falando de prudência. Nós deveríamos ser prudentes. Simples como, como é que é? Isso, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, prudência. E aí Jesus conta nos versículos 1 a 13, a parábola das 10 virgens, lembra? 5 são prudentes, 5 são nécias, 5 têm todo o material necessário, 5 não têm, e quando elas saem lá para comprar, depois o noivo chega, fecha a porta, tarde demais. Elas batem na porta, Senhor, abre-nos a porta, não dá tempo mais. O que a gente faz enquanto essas coisas não acontecem? Sejamos prudentes. O que mais? O que a gente faz enquanto essas coisas não trabalham? Cruza os braços? Trabalha. Versículos 14 a 30. A parábola dos talentos. Eu leio só 2 versículos aí para ilustrar. O que eu queria destacar com vocês é o juízo final. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O texto se desenvolve, mas em linhas gerais o que Jesus está dizendo é: enquanto eu não volto, vocês trabalhem. Continuem trabalhando. Se esforçando, usando a frase da dona Araci, trabalhem, preguem o evangelho, anunciem a palavra de Deus para que as pessoas se convertam e mudem de vida. Muito bem. Vigiamos, fomos prudentes, trabalhamos, juízo final, última coisa aqui. Veja só, trouxe essa imagem que eu encontrei, muito interessante na internet. Essa imagem fala sobre o julgamento final, o juízo final, versículos 31 a 46. Deixa eu ler apenas os versículos iniciais, olha só. Então Jesus começa falando da destruição do templo no ano 70, e o capítulo vai terminar falando sobre o juízo final. Resultado de 2 perguntas. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observe que tem um trono ali, está vendo? Não dá para ver quem está ali. Não dá para ver. Em Apocalipse capítulo 4 é descrito, João tem a mesma visão, uma visão semelhante. E ele diz, eu vi alguém sentado num alto e sublime trono, mas ele não consegue descrever quem está no trono. Ele descreve Deus através de cores. Ele era vermelho, verde como a esmeralda, ele era branco como jaspe. Esse branco aí apontando para a santidade de Deus, a glória de Deus, alguém sentado no trono que não pode ser visto. Lá no Antigo Testamento, Deus já havia dito para Moisés que um mortal não pode vê-lo. Quem vê-lo vai morrer. Quando o Filho do Homem se assentar, e veja que a gente tem a percepção de que quem vai julgar é o Pai, e biblicamente não é o Pai. É o Filho. Atos 17, quando Paulo estava no Areópago, Paulo diz claramente que Jesus é quem vai julgar, é Jesus. Quando terminar o julgamento, ele devolve para o Pai. Atos 17. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde,
benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, lembra? Mateus 4:17, ele começou falando do quê? De reino, e ele termina falando de reino. Ele cumpriu o que ele falou que ele ia falar. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele já havia dito isso em um lugar, não disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. E aí o texto se desenvolve, esse trono, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Alguém de joelho, e esse alguém de joelho tem uma dupla simbologia. Primeiro que a Bíblia diz que todo mundo vai se ajoelhar em reconhecimento à glória de Deus. Ele está de joelho porque a Bíblia diz que todo mundo vai ficar de joelho. E segundo que ele está sozinho porque a Bíblia diz que é individual. Aí você diz, pastor, mas vai demorar muito. Individual? Faz em grupo aí. Não, é igual aqui no conselho, aqui é individual, né, pastor? Aqui quando é examinado, a gente dá uma maracujina antes para os candidatos, não, brincadeira. Individual, um por um. Ah, mas vai demorar muito, mas não, tudo bem, nós temos a eternidade também, não tem problema. Eu queria encerrar aqui, nesses 1 minuto e 35 que eu ainda tenho, mostrando 2 textos. Um que fala que a gente vai ajoelhar e outro que fala que é individual. E aí a gente termina, tá bom? Vamos lá, alguém quer ler aí, por favor, quem está enxergando ali? Quem responder está isento do oftalmo. Vamos lá. Filipenses 2:10, alguém pode ler aí, por favor. E o outro é Apocalipse 20, de 11 a 13. Vocês estão vendo os livros ali? Ali você tem o livro da vida, aqui ó. O livro da vida, os livros das obras. O seu nome está em um desses livros. Quem tiver aqui não passa para lá. E quem tiver aqui não passa para cá. Não tem borracha, não tem corretivo, não tem. Alguém leia, por favor, Filipenses. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Paulo diz em Filipenses 2:10, todo joelho vai se dobrar. Aí você fala, pastor, mas e o ímpio? Aquele que blasfemou de Jesus, que ele não vai para o céu, ele vai se ajoelhar? Vai? Para quê? Para reconhecer. Ele não vai para o céu, mas ele, já pensou? Servir a vida inteira uma outra divindade, eu não sirvo a Jesus, está aqui, eu, sei lá, servi Maomé, alguma coisa assim, Buda, tal. Tem o Confúcio, que eu sempre confundo com Confuso, né? Tem o Confúcio. Minha vida inteira, tá bom, se ajoelha, reconhece que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai e esquerda. Cabrito, não é assim que é dito? Muito bem. Então veja que tem um texto paralelo, Romanos, acho que eu estou falando de cabeça, eu posso estar equivocado, as muitas letras me fazem delirar. Romanos 14:11 também fala que todo mundo vai se ajoelhar diante de Deus. Agora, que é individual. Alguém leia aí, por favor. Apocalipse 20.
Obrigado, Keila. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Irmãos, esse texto aí fala do julgamento final, ele é paralelo de Mateus 25. E nesses livros aí, o seu nome está em um desses livros. Em qual deles? Só para encerrar, Jesus disse certa vez, Jesus manda os discípulos lá em Lucas 10, pregar o evangelho. E aí eles voltam felizes porque eles foram pregar o evangelho, expulsaram demônios, eles chegam felizes contando para Jesus, e aí Jesus fala assim, vocês estão felizes por isso? Vocês estão felizes porque os demônios se vos submetem? Vou dizer para vocês, vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. E se estiver ali, não tem como ser apagado mais. Fechando, portanto, era isso que eu queria trazer para os irmãos. Mateus 24 e 25, a vinda do reino. Você que nos assiste, pode dar um like aí, né? Me ajuda aí, viu? Dá um like aí para eu melhorar meu currículo aqui, Moacir. Brincadeira. Última frase para a gente fechar aqui. Um apanhado geral das 5 palestras. Nessa frase eu resumo as 5. Precisamos entender que o reino chegou, que é a primeira lá, certo? Aliás, o reino chegou, ele tem leis, que é a primeira, tem uma missão, a segunda, tem uma natureza, a terceira, tem relacionamentos, a quarta, e terá um fim. É isso que nós gostaríamos de deixar para os irmãos no encerramento do congresso. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que continuemos pregando o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que Deus nos abençoe.